Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a este curso completo de Python, continuando com a nossa agenda. Esta é a aula 7, listas. Para que servem as listas? Uma pergunta que você pode fazer. As listas elas servem para você guardar uma estrutura inteira. Ou seja, com variáveis você apenas guarda um pequeno dado, o nome, a idade, o CEP. Você pode guardar o nascimento da pessoa, você pode guardar o salário dele. Então, por exemplo, o nome seria uma string, a idade seria um inteiro, se ele é usuário ativo ou não, poderia ser um booleano, seria verdadeiro ou falso. Isto é para você armazenar apenas um dado, que no banco de dados seria apenas um campo, um registro simples que você estaria fazendo lá no seu banco de dados. Como esse primeiro módulo, vamos trabalhar com agenda, então nós precisamos fazer uma ficha do usuário. Como é que eu faço uma ficha? Eu vou guardar tudo que o usuário digitou em listas. Então eu peço o nome, eu peço a idade, eu peço o estado que ele mora, eu peço o número da casa, a rua, o salário. Depois disso, eu guardo isso numa lista e aí depois que ele der o comando de gravar, eu salvo num arquivo e fica guardado no meu computador. As listas são para isso, é para você criar estruturas de dados. Então, se você aprendeu que variável é uma gaveta, então listas é um gaveteiro, um grande armário. Então, nesse armário eu teria uma gaveta para as strings, seria o nome. Uma gaveta para os inteiros, seria a idade. Uma gaveta para os float, salário, por exemplo. Estou falando no cadastro de pessoas, de funcionários. As listas servem para isso. As tuplas e os dicionários também são listas, tá bom? Também são listas. Só que tem algumas características diferentes uma da outra, que a gente vai aprender isso aqui. Então, algumas regras básicas são conjunto de dados organizados. Por índices, ela tem um localizador. Eu posso pegar o índice na posição 0, posição 1, 2, 3, 4, quantos ele tiver. Posso guardar texto, número, posso guardar booleano ou todos juntos. São criados com um colchete. Eu abro e fecho um colchete, tá? Listas você cria sempre assim. São alterados de acordo com a necessidade. Eu posso adicionar um registro, remover esse registro. Eu posso trocar o dado, mudar a posição, excluir do meio, excluir o primeiro. Esta grande facilidade das coleções, das collections que as listas oferecem. Um exemplo aqui, eu tenho uma lista de amigos, então eu coloco como fosse uma variável, eu dou o nome amigos, coloco igual, abro e fecho. E separado por vírgulas, eu coloco o tipo de dado. Você está vendo que tem as aspas? Paulo, Tiago, João, Pedro, Barnabé. São nomes de pessoas. Esta é uma lista com nomes de pessoas. Eu posso ter uma lista de valores inteiros. Idades, 17, 22, 30, todos por vírgula. Qual é a diferença desta lista para a anterior? Veja que aqui não tem, aqui não tem, na 17 não tem aspas, então ele é inteiro. Valor int, Aqui eu posso ter uma lista de valores floats, decimais. Não tem, tá vendo? As aspas, não tem o apóstrofo. E tem o ponto, não esqueça disso. O Python usa o ponto, não é a vírgula, tá? Padrão norte-americano, padrão inglês. Eu posso juntar tudo, eu posso ter uma lista de strings com Pedro e André, de idades 33, 40, de salário, booleanos, tudo junto. E eu posso ter uma lista de listas. Aqui eu tenho primeiro uma lista inteira. E aqui dentro uma sublista, seria uma tupla. Você vai ver na próxima aula. Nomes de pessoas separado por idade. Então no índice 0 eu teria Marta, Maria e Carlos. No índice 1, 30, 40 e 50. Eu teria apenas duas posições aqui, sendo 3 na primeira, 3 na segunda. Então, eu posso chamar um item dessa lista pelo índice. Se eu falar amigos na posição 0, quem ele vai trazer lá em cima? O Paulo. Ou ele aqui, é o Paulo. Se eu chamar o idade na posição 4, não esqueça que ele começa com 0. Então vamos lá em cima. 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu pegar a idade da posição 4, quem é aqui? Desculpa, é na idade, 0, 1, 2, 3, 4. Opa, acabei atrapalhando aqui. Quem é? É a idade, 55. E se eu quiser pegar aqui,
nessa linha, se eu quiser pegar o salário na posição 3, ó, como que funciona? Eu escrevo o nome da lista, eu abro e fecho o colchete e coloco o número da posição. Ó, tá vendo que aqui está Paulo? Eu vou alterar o exemplo para a posição 3. Eu vou rodar essa linha de novo. Já mudou. 0, 1, 2, 3. Quem é o 3? Pedro. Não esqueça que é sempre assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Começa com o 0. Ok? E se eu quiser alterar, ó, no diversos, na posição 0, cadê diversos? Está aqui, ó. Tá Pedro. Ok? Tanto que se eu imprimir aqui, ó, eu vou até dar uma, para ver aqui a mudança, eu vou dar um print. Eu posso, nem precisa, eu posso só escrever assim, ó, diversos na 0. Ó, eu posso colocar assim. Eu vou imprimir. Ele trouxe para mim, tá? Eu vou até, aqui já mudou para Silas, né? Eu acabei alterando antes. Vamos pedir aqui, vamos dar um print. Primeiro eu vou pedir o seguinte, eu vou forçar aqui a impressão, tá? Isso é muito comum no Python, quando você tem muitas instruções da mesma linha, ele simplesmente imprime os últimos, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que você imprima primeiro na posição 0. Quem é? O Silas. Só que na posição 0, eu vou mudar agora para o Zacarias, por exemplo, ó. Quem vai ser agora? Tá vendo que aqui está Silas na posição 0? Eu pego a lista, o índice, dou igual. E troquei agora. Pronto, agora é Zacarias. Quando eu imprimi diversos, ele trouxe todo mundo. Ó. Tá vendo? Eu quero toda a lista aqui. Ó. Nos salários, posição 1, eu quero para 3.500. Agora já mudou. Veja que salário na posição 1, lá na lista de salários, vamos ver lá em cima, estava aqui, ó, 01. Estava 1.500.40. Agora já mudei para 3.500. Quando eu rodar aqui, onde ele está aqui embaixo? Não estranhe ele vir assim, ó, ele abre e fecha, ele coloca, ele mostra para você, ó, entre os apóstrofos quem realmente é, né, quem é string ou não. Eu posso alterar por um valor diferente do mesmo tipo. Isso que é lindo, né? Fantástico no Python. Tá vendo que amigos é um valor string? Eu posso jogar um valor inteiro agora. Ele deixa. Na posição 1 agora não tem mais uma pessoa, tem um número. E se eu chamar um índice que não existe? Aí ele vai dar index error. Ou seja, você chamou um índice que não está na lista, né? Ele vai dar index erro. Olha a mensagem. List index out of range. Ou, grave isso aí, né? Significa o índice fora do conjunto. Out fora. Posso operar com listas. Eu posso pedir o tamanho, né? Qual é o tamanho desta lista? Vai dizer, tem 5 itens. Eu posso retornar o maior, o menor. Tá vendo aqui, ó? A função mínimo retorna o maior. O máximo retorna o mínimo retorna o menor. O máximo o maior. E o sum, lembra do Excel? Faz a soma da coluna salários. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar toda a soma de uma coluna salários numa ficha e trazer para um relatório, eu vou usar a sum. Função interna, nem preciso acrescentar nada. O append é para adicionar um item. Tá vendo? Eu vou imprimir aqui primeiro, ó, eu vou pedir para que ele imprima a lista de amigos. Basta escrever assim, ó, amigos. Mais nada. Primeiro ele vai imprimir para mim, ó. Tem Paulo, tá vendo? João, Pedro. Eu vou dar um print aqui para que ele possa imprimir também a de baixo, senão ele vai imprimir apenas a primeira instrução, tá? É importante que você faça isso, ó. Primeiro eu peço o seguinte, ó, print de amigos. João, Pedro, Barnabé e Marcos. Agora eu pedi para ele adicionar, dar um append com Marcos. Tá vendo? Ele adiciona no final. Vamos colocar um nome diferente que não está lá. Vamos colocar um Lucas. Vamos dar outro append aqui. Ó, Lucas foi lá para o final. Está vendo como funciona? Já tinha Marcos. Ele sempre coloca na última posição. Se eu quiser colocar no meio, na ponta, eu vou usar outra função, mas não é essa agora. Se eu der um salário.append 1.700 e imprimir salários, está aqui, ó. Já foi para 1.700. Eu posso remover um índice, como? Del, amigos e o índice. Cuidado com isso. Se você colocar apenas o del amigos, tá? Cuidado, ele vai apagar toda a lista. Aqui não, eu quero só o índice, ok? Eu posso perguntar se tem o item com o método in, quer dizer dentro.
Pedro está dentro de amigos, ele vai responder um booleano. Ou seja, ele vai responder com true ou falso. Pedro está? Sim. Veja que é assim que nós perguntamos. O João digitou, por exemplo, digita um CPF. Aí eu faço lá, o CPF está na lista? Se tiver, faça algo. Se não, informe. CPF não existe. Tá bom? É um exemplo. Eu posso organizar, né? Sort, de ordem crescente, de A a Z, ó. B, J, L, P, P, M, e aí vai. Por que que o M ficou no final? Porque está em minúsculo, tá vendo? Então ele considera o M, o P maiúsculo, prioritário. Isso é da própria linguagem, tá? É o case sensitive, ele separa. Eu posso inverter com o reverse, ok? Reverti aqui, mudei de trás para frente, o menor foi para o final, o maior veio para frente. Dá para fazer matemática? Também dá. Lista de amigos mais idades. Olha que interessante. Eu vou imprimir isso aqui, ó. Eu tinha uma lista de amigos e de idades. Quando eu concatenei e somei as duas, agora virou uma lista só. João, Lucas, Pedro, Marcos e as idades virou uma lista só. Agora, esta lista nova tem os dois dados juntos. Eu posso pegar uma posição. Vamos pegar. Salários é igual a salário da posição 1 mais 200. Então, ele pega o salário que está lá, soma 200 e a pessoa acabou de ter um aumento. Posso fazer porcentagem. Agora é matemática, tá, gente? Eu vou pegar aqui, ó. Vale 1.000, o aumento é o salário vezes o 33 dividido por 100. Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil, né? Vamos deixar redondinho aqui, ó, para você entender melhor. Eu vou deixar até um valor redondinho aqui, ó, 10%. Então, essa pessoa teve 10% de aumento. Como funciona? Aumento é igual ao salário vezes 10 dividido por 100. Imprima o aumento, R$100. Imprima o aumento inteiro, salário é igual ao salário mais aumento. Imprima salário, R$1.100. Então, ele ganhava 1.000, passou a ganhar 1.100 agora. Posso fazer subtração? Posso. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Só que aí tem um problema. Salário na posição 1, type error. Ah, tá. Detalhe, né? Aqui eu chamei, ó. Eu chamei um float para tentar subtrair do inteiro. Ele não vai deixar. Deixa eu colocar um decimal aqui, ó. Tá vendo como é interessante fazer ao mesmo tempo? Ó, type error. Ele está pedindo para eu fazer cálculos de uma float é objeto que não foi subscrito. Salário lá em cima, ah tá, salário está inteiro, né? Logo vi. Então veja só, quando eu tento fazer cálculos com um tipo de dados diferente, como esse aqui, ó, eu tentei fazer cálculos do tipo float numa lista do tipo inteiro. E ele vai dar esse erro, type error. Isso eu devo tratar, inclusive, no meu programa, para que se o usuário fizer isso, ele não dê essa mensagem tão feia, né? Esse Stack Overflow é a mensagem padrão, ou traceback, né? Eu preciso tratar isso aqui. Mas é legal quando você tem execução, para que a gente veja como funciona. Eu posso pegar repetir várias vezes a mesma lista. Eu tenho, ela só vai até o 17. Se eu multiplicar por 2, ela pega a mesma lista e duplica. Se eu colocar por 3, ele não está somando elemento a elemento, tá? Ele está reproduzindo 3 vezes a mesma lista. Eu posso imprimir um caractere, olha que interessante, 100 vezes. Eu quero esse caractere, tá vendo aqui? Eu coloco uma string, sinal de vezes, 100. Muito usar isso aqui, tá? Para você fazer cabeçalhos. Eu posso também, ó que essa aula vai ficar um pouquinho grande, tá, pessoal? Mas a gente vai continuar. Eu posso quebrar os valores da lista, tá bom? Como é um conteúdo longo e é um vídeo, é bom que você pare, reveja, tá? Porque é muito conteúdo, eu não posso deixar de passar para você. Eu posso quebrar, né? Fazer o slice dos valores. Veja, eu tenho amigos, Paulo, Tiago, João, Pedro e Barnabé. E eu tenho inteiros, tá aqui, ó, amigos, idade, salário, diversos e compras. Agora, lembra do slice? Do amigos eu quero do 2 até o 4. Então ele vai lá, 0, 1, 2. Quem é o 2? João. E quem é o 4? O 4 seria o Barnabé. Mas lembra que é menos 1? É exclusivo? Então do 2 ao 4 ele vai trazer o Pedro. Se eu colocar do 2 ao 3, olha quem vai trazer agora. Agora ele traz, olha lá, ó, do 2 ao 3, só o João, que é sempre ele menos 1. Não esqueça disso, né? Ele é exclusivo, ele remove, né? Se eu quiser o último, que está lá no Barnabé, é 2 menos 5. Ele vai na posição final, subtrai 1, aí traz os últimos 3. Ó. Isso é interessante, tá bom?
retornar o índice 3 até o último, ou seja, da posição 3 para frente, me traga todos. Então ele pegou Barnabé, olha lá em cima, ó, e Pedro e Barnabé. Não esqueça, tá bom? Da 3 para frente. E até o 4. Veja que aqui é a partir do 3. Ó, com essa expressão. Aqui é daqui para frente. Dos 2 pontos para frente. Bom, até aqui tudo bem, tá bom? São coisas que você viu na aula passada, que é o slice. A matemática você também já viu. Por isso que eu estou um pouquinho mais rápido, né? Mas eu posso criar listas automáticas. Como? Usando a função range. O que é o range? É a palavra conjunto. Como que ele funciona? Se eu der o range, eu vou gerar um intervalo que vai de 0 até o valor menos 1. Então, se eu pedir 10, vai ser 10 menos 1, de 0 a 9. Então, eu posso pegar da posição atual, eu dou uma vírgula e coloco o valor que eu quero. Ele vai de I, que é a posição atual, até o valor menos 1. Eu posso dar saltos. Eu vou de I até a posição, saltando de 2 em 2, por exemplo. Ok? Confuso? É nada. Dá para você gravar. Olha só. Gerar automaticamente 19 números. Como que seria? Eu tenho bilhetes que vai do 0 ao 19. Então eu vou colocar a posição 20. Por quê? Já que vai do 20 menos 1, agora imprima. Olha só. 0 ao 19. Ele fez 20 posições. Só que é 20 menos 1. Então 19. 10 números, ou seja, o 10 ao 19. Mesma coisa. Ó, é o mesmo esquema. Eu criei uma variável chamada números, eu converti para uma lista, tá? Isso é interessante fazer isso, porque é uma classe de listas. Uso o range do 10 ao 20. Quando eu imprimir, ele gera do 10 ao 1. Se eu tirar a palavra list, ele funciona? Vamos testar aqui como funciona sem o list? Ó, eu vou rodar. Vendo como é que ele vem? Ó? Ele não mostra no padrão de lista, entre colchetes, ele só dá range do 10 ao 20. Quando eu imprimo números, olha o que acontece. Ele não criou, ele só reproduziu a instrução, como se fosse um comando qualquer, não exatamente a lista de conjuntos que eu pedi. Por isso a palavra list, ela é necessária para você transformar isso no objeto, tá? Agora, olha que interessante. Eu quero gerar uma lista automática que vai do 0 ao 20, eu vou aumentar a fonte, tá bom? Fica mais fácil. Saltando de 2 em 2. Como seria? Pares é igual uma lista de um conjunto que vai de 0 ao 22. Saltando de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Ele começa assim, ó. Ele vai pular 0, 2, 4, 6, 8, 10, até o 20. Isso é uma forma interessante de você simplesmente criar uma lista só de números pares. Ok? Eu posso acrescentar elementos em uma lista. Olha que interessante. Eu tenho uma lista de motocicletas, Honda, Yamaha e Suzuki. Eu vou imprimir. Está aqui? Tem 3 itens. Agora eu vou adicionar manualmente novo item. Lembra do append? Eu vou acrescentar o Ducati. Olha lá, foi para o final. Eu quero inserir. Mas espera aí, qual a diferença do append, professor, para o insert? Boa. O append, ele vai pôr sempre no final. Sempre no final. E o insert? Eu escolho a posição. Eu quero que na posição 3 entre go. Olha só que interessante isso. Ó, agora ele vai pegar 0, 1, 2, 3. Entrou o go. Quem estava na 3? Estava o Ducati. Ó, 0, 1, 2, 3. Agora entrou a go. Ok, pessoal? O insert, você escolhe a posição. Eu posso também remover com o pop. Ó, na posição 4, eu quero remover aquele item. É igualzinho lá no delete? É, só que aqui é mais prático, né? O pop é mais prático para você remover. De acordo com o valor. Bom, na posição 1, mesma coisa. Fusca. Depois eu vou imprimir. Está aqui, ó. O Fusca caiu aqui. Agora embaixo eu estou removendo. E aqui embaixo não está mais. É o insert, é um exemplo a mais para você praticar. Eu posso ordenar uma lista, né? Sort, põe em ordem. A partir daqui, em ordem, lembrando que o maiúsculo tem preferência, aí eu começo na ordem alfabética.
alfabética. Ordenar uma lista de forma temporária com a função sorted. Ou seja, ela preserva a ordem original de uma lista, tá bom? Só que ela vai apresentar de forma ordenada. Podemos usar a função sorted. A sorted permite exibir uma lista em uma ordem particular, mas não afeta a ordem propriamente dita. Como assim? Eu criei uma variável, uma lista chamada carros, ou cars, né? Eu tenho 4. Agora eu peço para ele organizar. Ele organizou para mim, ó, tá vendo? Em Audi, BMW, Subaru. Mas ele só organizou. Só que a lista original permanece como está. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos adicionar uma linha aqui, ó, aqui embaixo. Eu vou imprimir, eu vou pedir que ele imprima cars. Tá vendo que ele não mudou a lista? Ele só ordenou em tempo de execução, em memória, mas ele não modificou a lista. O sorted é muito usado para você mostrar o resultado na hora, mas na hora de você salvar no banco, ele prevalece o original. Na ordem inversa, simples demais. Eu tenho aqui e tenho o reverse. Tá vendo? Veja que, tá vendo que isso funciona com qualquer tipo de lista? Seja inteiro, seja variável, seja dados. Ok. Para terminar, eu criei um bloquinho, um extra, para você entender melhor como funciona. Olha que código interessante, tá? Mas, professor, você está avançando. Pessoal, para você ir treinando. É bom você pegar uma coisinha nova a mais, tá? Carros eu criei como vazio, tá aqui. Eu criei uma instrução. Enquanto for verdadeiro, eu criei aqui o que nós chamamos de loop. Você vai ver isso na aula de estrutura de repetição, que são as próximas, se não me engano, as próximas 3 aulas. O que é o loop? Ele fica fazendo isso até o usuário digitar a palavra sair. Mas por que eu estou criando essa estrutura? Porque eu estou usando o append. Ó. Eu criei tudo isso para que a pessoa... eu vou digitar um carro, sei lá, Zafira. Eu dou um Enter. Põe outro carro, Gol. Outro carro, põe a Corsa. Eu não quero mais continuar digitando. Qual é a condição? Se a variável item que eu estou capturando como input, que é essa daqui, ó, for a palavra sair, tá vendo que eu dou item.upper? Mesmo que a pessoa digite em minúsculo, ele vai transformar em maiúsculo e vai testar. É igual a sair? Se for, dê um break. O que é o break? Interrompa o sistema. Não se assuste, eu estou avançando com você para que você possa melhorar o seu nível. Se não, continue inserindo. Como é um sair, ele encerrou. Ok, pessoal? No final, imprima a lista. Zafira, Gol e Corsa. Isso é um bônus, tá bom? Para você ir praticando estrutura de repetição. Então, pessoal, manda bala, pratica, adiciona, altere isso daqui, crie novas listas, teste, porque este conteúdo vai acompanhar a gente até o final do curso. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Deus abençoe você. Fica na santa paz.